Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Hugo Francisco Valente, eu trabalho na Indy Produtos Óticos, gerente de produção, então eu trabalho na parte de produção de lentes. Também sou professor no Filadélfia no curso técnico, sou coordenador e professor no curso técnico de ótica. Então hoje eu vim passar para vocês um tema bem interessante que é a ótica básica. Aonde que a gente usa a ótica básica? Para que a gente trabalhe em ótica, não desmerecendo nenhuma outra classe, nenhum outro tipo de venda, a ótica tem uma parte específica que é o óculos, vocês já perceberam, e que tem que ter um conhecimento técnico mais aprofundado. Por quê? Porque a hora que você vai abordar esse cliente, você tem que ter conhecimento sobre o olho, a função que o olho, como que o olho trabalha, como que a gente enxerga, quais são os problemas que pode acarretar a pessoa ter que vir com a receita até a ótica. Então acontece muita coisa antes de chegar na ótica, o cliente acontece com o cliente antes de chegar na ótica. Por exemplo, ele descobriu que tem um problema. E vocês podem, mesmo com 3 meses mais recente aí na ótica, vocês podem ver que o cliente não usava óculos, foi para o médico, descobriu que tem um problema, ele quer o óculos para ontem, né? Não quer, psicologicamente ele já ficou cego, é 0,25 e ele está cego, não é isso? Já chega no já o médico falou para mim que eu estou cego, estava enxergando, faz 20 anos que está com aquela graduação e agora que ele está correndo atrás do óculos. Então acontece muita coisa, ele descobriu que tem um problema visual, por algum motivo, ou porque não conseguiu fazer o seu trabalho, o seu dia a dia não estava confortável em enxergar, então ele estava tendo algum desconforto, vocês vão entender um pouco desses desconfortos hoje. E ele foi até o médico, um oftalmologista ou um profissional que trabalha na área de saúde, que também tem os optometristas, e descobriu que tem um problema e chegou para você com uma receita. Mas o interessante é, o médico ou o profissional que faz a refração explica para o cliente o que ele tem? Não. Vocês já perceberam que essa dificuldade é grande, porque o cliente chega e fala, o que eu tenho? É a primeira coisa que ele faz. E muitas vezes a gente, quando a gente não tem o conhecimento, passa por cima disso, e é essa hora de você ter uma coisa interessante que chama confiança do cliente. É essa hora que ele vai ter a confiança, se você entender da questão da ótica básica, dos problemas refrativos, é que você vai conquistar essa confiança do cliente. Preciso de confiança? Eu preciso, por quê? Para mim começar uma venda, eu tenho que mostrar que eu entendo aquilo que eu estou trabalhando. Então, quando pegou a receita, a primeira coisa que nós temos que fazer é interpretá-la. Saber falar para o cliente o que está acontecendo com os olhos dele. Identificação da RX. RX é o nome, o médico pode colocar RX, ele pode colocar alguns nomes diferentes que vocês não interpretam, essa seria um outro treinamento, mas RX quer dizer receita, tá, gente? E analisar as ametropias, que estão aí, ó. Vamos conhecer cada um deles hoje. O que é emetropia? Ametropia nós já estamos falando, miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, presbiopia e daltonismo. Esse aqui é o básico para quem precisa vender ou precisa conduzir uma venda, fazer uma consultoria e não uma venda, tem que entender um pouco disso daqui. Beleza? Vamos por partes? Emétrope. O que é uma pessoa emétrope? Emétrope significa que a pessoa tem 100% de visão. Para longe, no caso aqui, ele está falando que a pessoa tem 100% de visão. Emetropia significa justa medida no grego. Quer dizer que a pessoa tem visão perfeita. Nesse caso, então, o que acontece? A luz passa por todos os meios transparentes do olho, chegando até o fundo do olho, onde precisa enxergar. Vamos entender como funciona o olho humano, para que a gente possa saber dos problemas refracionais. Beleza? Por partes. Íris é a parte colorida do nosso olho. A parte branca que vocês conseguem ver, ele chama esclera. E no centro da nossa íris nós temos a pupila. A pupila é uma abertura, tá, gente? Não é um órgão, uma organela, é uma abertura da íris. Para que serve a íris? A íris é um músculo, ele tem a função de regular a entrada de luz para dentro do nosso olho. Então ele contrai ou dilata conforme a luz. Quando você tem excesso de luz, não estamos num ambiente com excesso de luz, ele tem que fazer o quê? Ele tem que contrair para que você não tenha ofuscamento da luz. Quem já foi no oftalmologista e fez aquela dilatação da pupila? É uma delícia aquilo lá, não é? É a oitava maravilha do mundo para enxergar depois, não é? O que o médico fez nesse momento? Ele dilatou, ele fez com que sua pupila não funcionasse mais, que a sua íris dilatasse no total. Por isso que você não enxerga. Isso é para fazer refração. Mas quando a gente usa essa mobilidade da íris, é para que a gente possa regular. Por exemplo, você entra num quarto escuro, nós estávamos até falando hoje cedo isso. Entra num quarto escuro, no primeiro momento você não enxerga nada, não é isso? Depois de alguns segundos, o que acontece? Parece que você começa a enxergar o ambiente. Por quê? A tua pupila está se dilatando para chegar num ponto que ele capta o máximo de luz possível daquele ambiente para você enxergar. Eu acho que o melhor exemplo é o olho do gato, né?
É um risquinho quando está em excesso de luz de dia, mas à noite ele vira uma burca, né? Que ele fica totalmente dilatado para captar o máximo de luz possível. Essa é a função da íris, tá, gente? A parte de cima é a glândula da lágrima, que faz a lubrificação do olho. Não sei se vocês sabem, o olho nosso, na verdade, por dentro ele é irrigado por sangue, mas por fora, as células que nós estamos vendo por fora, que é a córnea, nós vamos chegar daqui a pouquinho ali para ver, só é nutrida ou oxigenada pela lágrima. Por isso que a lágrima é... Que gosto que tem a lágrima? Isso, os minerais que as células do olho precisam externamente é fornecida não pelo sangue, mas pela lágrima. Por isso que você tem que sempre estar piscando. Então vamos lá, só para a gente resumir então. Córnea, então é essa parte aquosa do nosso olho, parte anterior do olho, anterior é essa e posterior é lá dentro, onde há a protuberância aquosa esférica que possui 44 dioptrias. Íris, parte colorida do nosso olho, que tem a capacidade de contrair e dilatar para regular a entrada de luz nos nossos olhos. Pupila, orifício da íris, onde a luz faz o seu caminho até a retina. Cristalino, lente natural do olho, localizado logo atrás da íris, que faz com que acomode essa imagem no fundo dos nossos olhos. Tem, em média, 12 dioptrias. Dioptrias é o nome correto, tá, gente, de falar. A gente não vai falar isso para o cliente, porque o cliente entende como grau. É grau e acabou, porque grau tem a ver com eixo, vocês vão entender depois que nós falamos de astigmatismo. Então, a palavra correta para falar potência de lente é dioptria. Mas se você falar isso para o cliente vai achar que você está xingando ele. Então é grau, o cliente já pegou, é isso que ele conhece, então é grau que a gente vai falar. Retina, membrana capaz de registrar as impressões luminosas. Comparando uma máquina fotográfica, seria o filme daquelas máquinas antigas, para quem é mais de idade aí, que nem eu. Fóvea, ou a fóvea é a região, a mácula é onde tem a maior concentração dessas células que captam luz, beleza? Então, agora entendendo como o olho funciona, vamos entender então os problemas de refração. Nós já falamos que hemétrope é o cara que tem 100% de visão, enxerga bem para longe, enxerga bem para perto. Sempre, gente, a gente tem que levar em consideração esses dois campos, longe e perto. Beleza? Qualquer problema que tenha na visão que impeça do cara enxergar para longe ou para perto, ele tem um problema refrativo. Então, qualquer deformidade no olho que leve, que atrapalhe esse caminho da luz que nós fizemos agora e o trabalho do cristalino da luz chegar até o fundo do olho, transforma esse cara num problema, ele não vai enxergar, ele vai precisar de correção. Então, emetropia é 100% de visão. Ametropia é qualquer problema refrativo, qualquer coisa que impeça essa pessoa enxergar. Os mais comuns, miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo e presbiopia. Aqui está colocando a presbiopia, depois vamos chegar nesse fato aqui, que para nós, gente, é um problema refrativo. Por quê? Eu preciso corrigir ele com lentes. O que é o problema de miopia? Então, como eu disse para vocês, é problema sempre refrativo, problema dos meios transparentes do nosso olho, beleza? Como que acontece a miopia? Existem 3 causas, tá? 3 causas de miopia. A mais comum, quando a córnea ela é mais protuberante do que o normal. De vez ela ter 44 graus, ela tem, por exemplo, 48. Ela é mais espessa. Ela sendo mais espessa, ela faz o que com a luz? Ela converge a luz mais rápido. Lembra que grau positivo, quanto mais forte for a lente, menor... Vocês já sabiam disso ou não? Já foi passado para vocês? Que 1 grau... ele fecha foco na distância de 1 metro, 2 graus em meio metro, 4 é física, 25 centímetros. Quanto mais forte a lente, menor sua distância focal. A córnea desse cara, desse segundo exemplo, é perfeita, está com 44 graus. Porém, o seu biotipo, o seu olho é mais alongado do que redondo. Também faria com que a luz se projetasse antes da retina, fazendo com que o cara tenha miopia. Esse é aquele caso de miopia que não tem cirurgia, porque não dá para mexer na córnea. Esse é o segundo caso. O terceiro é quando o cristalino tem um poder de refração maior, é o mais raro, tá? Normalmente a córnea é a maior vilã dos míopes. Até aqui, beleza? A imagem se forma antes da retina, geralmente devido ao maior comprimento do olho ou da curvatura acentuada da córnea, quer dizer, com um grau maior da córnea. O míope vê mal mas enxerga bem, pois acomoda suficiente a visão para perto. Olha que interessante. Então, para longe, o míope não enxerga. O cara, quanto maior a graduação de miopia ele tiver, pior é para longe. Sintomas de quem tem miopia. Mas quais são os sintomas, então? Nós já falamos que o cara enxerga mal para longe e bem para perto. Então,
franzir os olhos para enxergar para longe, se você vê uma pessoa igual ela, sem óculos, ela vai fazer assim, ó, para enxergar para longe. Já viu, não? Eles fazem a caretinha assim para olhar para longe. Por quê? Eles diminuindo a abertura ocular, eles dão a sensação que enxerga melhor. E é verdade. Criança que escreve com o nariz muito próximo, porque a miopia, lembra? Ele traz os objetos próximos. Então, se a mãe perceber, então, além de vender, a gente precisa vender e fazer consultoria, a gente precisa orientar. Muitas vezes a pessoa vem perguntar alguma coisa pra gente, a gente tem que responder, ó, meu filho, tá... Isso daqui, gente, professora de escola deveria saber. Eles são orientados, mas saber a fundo, para que quando... só de olhar, por exemplo, a gente conversando aqui, fez um teste simples com ela, eu já percebi que ela vai precisar de um oftalmologista. Eu não sou um médico, não tenho formação, mas pelo conhecimento a gente já sabe que dá para orientar a pessoa. Então, se a mãe fala que a criança ou a pessoa coloca os objetos muito próximos, com certeza ele pode ter miopia. Como que nós corrigimos? Nós já até falamos aqui. Como que corrige a miopia? Com lentes negativas. Por quê? A potência do olho é maior. Por exemplo, a córnea de 44 está com 48. Eu subtraio 4, menos 4 e volta a ser normal. Por isso que a lente de miopia sempre é fina na borda, fina no centro e grossa na borda. Então, ali foi uma ilustração que eu fiz que ficou bacana, que dá para você entender. Se a luz chegar até o fundo do olho, a pessoa tem 100% de visão. Se a imagem se formar antes, seja lá no primeiro, ó, 1, menos 2, menos 3, quanto mais longe o foco estiver para dentro do olho ali, voltando, mais míope a pessoa é. Se o foco passar, já estou dando a dica do próximo problema. Hipermetropia. Miopia, M-, hipermetropia, hiper, mais. Hipermetropia, como acontece? Se na córnea, vamos voltar lá, o caso mais comum de miopia, não é a córnea era mais protuberante, de vez de ter 44 graus, tinha 48, na hipermetropia é o contrário. De vez de ter 44, ela tem 40. Falta poder de refração, falta fechar, convergir a luz para que chegue no fundo do olho. Então a imagem se forma depois da retina. Quais que são os sintomas de que tem a hipermetropia? Fadiga ocular, dor de cabeça, provocado pelo esforço da acomodação. Numa criança, gente, quando a hipermetropia é muito forte, o que é forte? Passa do 6, a graduação de mais 5, mais 6, mais 7, geralmente acompanha o estrabismo. Como que é feita a correção? A imagem está se formando depois, eu preciso acrescentar grau, não é isso? Era 44, estava com 40, eu preciso colocar quanto a mais? Mais 4. Por isso que quando você coloca a lente, quem tem esse problema com essa graduação, quando você coloca a lente na frente do olho, ele vai sentir uma sensação de alívio, porque ele tira a tensão do cristalino na hora, o cristalino volta a ficar relaxado, e quando ele olhar para perto, ele vai usar a acomodação do cristalino como uma pessoa normal. Caso contrário, ele vai chegar no final do dia com aqueles sintomas que vocês viram, dor de cabeça, forte, se mata de tomar remédio para dor de cabeça, o problema dele era uma lente. Quais são as características das lentes positivas, que são as lentes que fazem a correção da hipermetropia? Elas são finas na borda e espessas no centro. Vocês já perceberam que a imagem traz para perto? Vocês já pegaram ela na mão, vocês viram. Quando você coloca em cima do dedo assim, parece que puxa a imagem. A imagem não estava lá atrás? Eu preciso trazer ela para dentro do olho, por isso nós usamos lente positiva, beleza? Então, vamos para o nosso terceiro caso de hoje. Astigmatismo. Tem gente que não consegue nem falar, né? Astigmatismo. Vamos entender esse problema visual. Até então, nós estávamos falando da córnea, do cristalino, não é os meios transparentes que têm um problema refracional? O astigmatismo também, só que de forma diferente. Por exemplo, até então, ou a graduação era muito forte, fazendo com que a imagem se formasse antes, ou não tinha essa graduação, a córnea não tinha essa graduação total e fazia com que a imagem se formava depois. No astigmatismo, a córnea não tem mais a sua esfericidade, ela não é mais esférica. O que é esférica? Quando eu olho a nossa córnea, vocês vão conseguir ver isso no astigmatismo, não é chegando ao olho da pessoa que você vai ver que o olho é assim, tá, gente? Mas nossa córnea é uma bolinha perfeita. O que é uma bolinha perfeita? Se você pegasse uma reguinha com a mesma curvatura, você colocando nessa posição, em qualquer posição, a curvatura seria igual. Na vertical, na horizontal ou oblíquo, ela teria a mesma curvatura. No astigmatismo, essa curvatura não é mais esférica. Ele tem deformidade na córnea. Gente,
É deformidade na córnea, não é deformidade no nervo óptico. Eu já escutei no mercado aí um monte de besteira. Os problemas refrativos estão relacionados aos meios transparentes, tá? Então, a córnea desse cidadão não é mais uma bola de futebol redondinha. Sabe aquela bola de futebol americana? Ela é mais ovalada, não é? A córnea desse cidadão é mais ou menos dessa forma, fazendo com que imagens sejam formadas em 2 eixos. Vou tentar desenhar, tá? Sou péssimo em desenho, mas... Tenha fé. Tenta entender, tá? Transforme isso em 3D na cabeça de vocês, rodando, sabe? Legal. Então, a bola de futebol americano tem mais ou menos esse formato. Não é isso? Fazendo com que essa curvatura seja mais plana e essa aqui muito mais curvada. Vamos trazer isso para o nosso olho. Até então, você entendeu como funciona a miopia e a hipermetropia, não foi isso? Então, vamos entender aqui. Quando eu estava falando de uma córnea redondinha, qualquer curvatura daria 44 graus, não era isso? Em qualquer meridiano aqui dá 44, aqui dá 44, 44, 44, certo? Aqui não. Aqui, nessa curvatura, ela está mais plana. Então, na mesma córnea, ela está aqui com 40, vamos supor, certo? Tem que ter 44, vamos lá. Só que nessa curva aqui, ela está a mais. Essa curvatura está em 46. Dá para entender o que acontece agora? A imagem que passar verticalmente vai se formar depois da retina. Percebem lá? E a imagem que passar sobre esse eixo vai se formar antes da retina. Olha que coisa interessante. Cara, se você acha que o míope tem problema, o hipermétrope tem problema, e quem tem isso aqui? Não enxerga nem para longe e nem para perto. Porque quanto maior for o astigmatismo, gente, pior a visão desse cara. Mas ele já não enxerga. Tendo astigmatismo, ele não enxerga. E o astigmatismo pode ser só o astigmatismo. Por exemplo, eu posso colocar essa curvatura com 44, tá certo? Beleza, tá formando o fundo do olho. E se essa aqui tiver 46? Ele já não vai enxergar. Um ponto focal está sobre a retina, mas o outro não. Não está juntando as imagens para esse cara enxergar. O astigmatismo pode ser só o astigmatismo, plano, com menos 2 a 90, que só está falando que a pessoa só tem astigmatismo. Aqui ele está associado com a hipermetropia, que é o meu caso, mais 4 com menos 2 a 90. Então eu tenho a posição do eixo, o astigmatismo e a hipermetropia, mas eu também posso fazer com que a pessoa tenha a seguinte forma. Ó, percebam que eu coloquei a 90, mas se esse olho tivesse nessa posição, estaria 45 a 135, se ele tivesse deitado estaria 180, vocês entenderam essa parte, né? Vamos lá. Deixa eu mudar a posição então, vamos colocar ele deitadinho assim. Beleza? Só que essa curvatura agora, eu vou falar para vocês, tem 46 e essa aqui tem 48. Beleza? Então vamos lá. Quanto falta, ou quanto eu preciso tirar para dar 44? Menos 2. E a outra curvatura? Qual o eixo? Horizontal. 0 ou 180. Por isso que na receita, quando tiver escrito 0 ou 180, é a mesma coisa, tá? 0 não está falando que não tem eixo. Está na mesma posição. 0 e 180 pode ser 0 aqui e 180 aqui. Então, por isso o médico pode usar as duas formas. 180 e 0 é a mesma posição. Então, 180. O que essa pessoa tem? Perceberam? Essas são as 3 formas que pode se apresentar, tá? Associado com hipermetropia, associado com miopia, ou não ter associação nenhuma, a pessoa só tem astigmatismo. Beleza? Quanto maior for esse grau, infelizmente, mais cega essa pessoa é, não enxerga mesmo. Por não ter essa focalização, por não conseguir os 2 eixos visuais ser separados, e quanto maior o astigmatismo, mais longe é esse foco um do outro, o astigmata tem dificuldade, gente, de enxergar a letra próxima, como H, M. H ele fala que é 8, fala que é B, mas ele não fala que é H. Então ele não consegue enxergar mesmo, ele tenta adivinhar o que é, tá?
Normalmente, quanto maior o astigmata, maior sensibilidade à luz essa pessoa é. Por quê? O que acontece? Como os dois focos são separados, da forma que vocês estão vendo lá, e o foco, a luz não para daquele jeitinho ali não, tá? Não é bonitinho assim não, ela parou, fechou o foquinho ali. Ela continua abrindo depois. Sabe quando você pega um objeto, que nem esse grau positivo aqui, se vocês pegarem e fizerem isso aqui, vocês estão me vendo dessa forma. Quando eu passar de um ponto, vocês vão ver o de ponta cabeça. Já estão vendo de ponta cabeça? Percebe? Porque a imagem chegou no ponto foco, abriu e tá se abrindo novamente para o infinito. Olha o astigmata que bonito. O foco de lá vai se abrir para lá, mas está vendo que já tem um espaço naquilo que está passando do olho. Tem um espaço maior ali atingindo o fundo do olho, certo? Ele como o olho é sensível à luz, sabe as células que são sensíveis à luz, já está sensibilizando uma área grande, certo? Olha o outro foco. Imagina ele se projetando e abrindo, ele vai pegar um espaço muito maior de luz no fundo do olho, fazendo com que essa pessoa tenha uma sensibilidade à luz grande. Isso só diz pra gente que nós podemos vender fotossensível e óculos solar à vontade para essa pessoa, tá? Então essa fica a dica, tá? Para quem tem astigmatismo, a sensação de um óculos escuro, gente, é reconfortante, tá? Mesmo corrigido, quando você coloca a coloração para eles é o máximo, tá? Miopia também, quem tem miopia tem muita sensibilidade à luz. Justamente pela mesma coisa, imagina só o foco da miopia se abrindo no fundo do olho, mas o astigmata é muito mais. Correção do astigmatismo. A correção é feita com lente cilíndrica. Eu vou pegar a lente naquele âmbito, no caso aqui, por exemplo. Está faltando quanto? Ou tira quanto? Eu tenho que tirar 2. Eu vou tirar 2 naquele eixo e vou projetar ele no fundo do olho. Eu faço com que o foco volte a bater no ponto certo, no fundo do olho. Eu junto os dois focos. O que é, no caso ali, era hipermetropia com astigmatismo, certo? O foco positivo, eu coloco o grau positivo e trago ele para dentro. O negativo, eu jogo ele para trás, fazendo com que fundir as duas imagens para a pessoa voltar a enxergar. A questão do astigmatismo. Então, quando você coloca a pessoa na frente de uma tela estriada igual essa, e aqui eu fiz de propósito, eu desfoquei de propósito só para mostrar, ele vai falar que se ele for eixo oblíquo, ele vai falar assim, ó, o que está mais nítido para mim é essa posição. Isso já é indicativo que ele tem astigmatismo, aí pode estar associado ou não com hipermetropia, mas é mais ou menos isso daí que a pessoa vai ver, quando não, as linhas distorcidas. Ali a orientação, gente, ó, classificação com a orientação. Na faixa azul, que vai de 0 a 20, de 160 a 180, que é a horizontal, nós chamamos que é a favor da regra, que é a pessoa que realmente tem uma adaptação mais interessante em relação ao astigmata. O verdinho que está lá próximo do 70, que vai de 70 a 90 até 110, que é a parte verde, nós chamamos de contra-regra, que é o eixo a 90 é o ápice, e a pessoa, a dificuldade não é tão, ele não tem tanta dificuldade, mas é mais dificultoso que tem de 180. O problema maior mesmo, ó, é quem está na faixinha amarela lá, que é o oblíquo, ó, de 20 a 70, de 110 a 160. De 20 a 70, o ápice é o 45. O astigmata realmente oblíquo é o 45 e de 110 a 160 é o 135, que é o meio ali, é o mais grave mesmo, que tem toda aquela situação que eu disse para vocês, que vocês têm que preparar esse cara para usar o óculos, porque realmente ele vai ter uma dificuldade muito grande, independente da potência cilíndrica que ele precisa ter. Se for menos 0,25 ou menos 2, quanto maior, pior é, tá? Ali mostrando mais ou menos a topografia da córnea, só para vocês saberem. Da mesma forma que foi feita aqui, que ali está o desenho bem mais elaborado do que aqui. Só para mostrar para vocês que eu estou tirando, na verdade, fazendo isso daqui. Favor da regra, mas ó, você falou para mim que no slide anterior é 180, tá vendo? A favor da regra como que está lá? Que é esse daqui, ó. A córnea é desse jeito, certo? O que eu tenho que fazer para ela voltar a ser esférica? Colocar uma lente que corrige ela a 180, para anular e ela voltar a ser esférica novamente, tá? Então, favor da regra, contra a regra e oblíquo. Classificação pela regularidade. Vocês não vão usar isso, só para vocês saberem, tá? Existe o astigmatismo simétrico, vai apertando lá, regular simétrico, que significa o quê? Que se você dividir o olho em duas partes, tanto na horizontal quanto na vertical, o astigmatismo é igual na parte de cima ou na parte de baixo, do lado direito e do lado esquerdo. Ele é anatomicamente simétrico, um espelho do outro, se você separar em meios. Pode dar mais um pulo. Regular assimétrico, ele é regular, ele está em cima de um eixo, só que um lado de cima e o de baixo é diferente.
Isso atrapalha? Não. A correção com óculos pode ser feita. O problema é esse cara aqui, ó, o irregular. Que a córnea dele é tão distorcida que ele tem, olha lá para vocês verem, eixo em duas posições. Aqui só daria para ser corrigido o maior astigmatismo. Ele ainda fica devendo, ainda fica faltando grau de astigmatismo para poder corrigir 100%. Aqui teria uma solução, usar lente de contato para um eixo e corrigir com óculos, mas ninguém vai querer usar lente de contato e óculos junto ao mesmo tempo, para tentar corrigir 100%. Pode passar. Aqui a questão, quando você pega a receita, tem um olho que está 90 e o outro a 180, ou 45 e 135. Então, quando é simétrico, é quando os dois estão no mesmo eixo. 90, 45 e 135 é a mesma coisa, tá? Porque 45 está numa posição, 135 na mesma posição. Continua sendo simétrico. 180, beleza? Ou assimetria. O cara tem um olho a 180 e outro a 90. Esse cara também é um cara, na hora que você analisar a receita, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, tem que tomar cuidado porque ele pode te trazer problema. Porque um olho vai ser corrigido numa posição e o outro em outra. Beleza? Ou o cara que é um eixo 90 e outro a 45. Olha que beleza? Um é contra a regra, outro é oblíquo. Presbiopia, conhecida popularmente como vista cansada. Caracteriza por dificuldade de enxergar para perto, especialmente para a leitura. Acontece devido à diminuição da capacidade de locomoção ou de acomodação do cristalino. Então vamos lá. Nós nascemos, né? Somos aquelas crianças bonitinhas, né? E conforme a gente vai se desenvolvendo, nosso corpo vai se desenvolvendo, nós chegamos até uma certa idade, até os 21 anos em média, nós estamos em ascendência. Nosso corpo está 100%, até os 21 anos em média. A mulher amadurece mais cedo do que o homem leva mais tempo a amadurecer, isso é fato, tá? Então o que acontece? Infelizmente. Mas aos 21 anos, até os 21 anos, nosso corpo está em 100% da sua capacidade. Depois dos 21 anos, nós estamos numa linha reta. Nosso corpo está se mantendo. Quando nós chegamos próximo aos 30 anos, em média, nosso corpo começou a fazer a curva, gente. Começou a fazer a curvinha para baixo. Vamos lá? Aos 30 anos, a primeira coisa que começa a aparecer para o ser humano é a visão. A gente não sente ainda, mas a presbiopia não começa aos 40, como é falado, tá, gente? Começa aos 30. Mas o déficit é tão pequeno, essa acomodação do cristalino é tão... Depois você tira da edição isso aqui, por favor. A diferença é tão pequena que você ajusta essa distância de uma forma que você não sente a presbiopia. Mas aos 40 anos, aproximadamente, isso varia de pessoa para pessoa, mas 40 anos a média, nós precisamos acrescentar 1 grau para chegar para perto. Por quê? O teu cristalino parou de trabalhar. Ele não é que ele parou, ele está perdendo a mobilidade de fazer, sabe aquele foco para perto? Ele acrescenta de quanto? De 3 a 3,5. A gente coloca 3, que é a média. Ele acomoda até 3 graus, certo? Quando você chega aos 40 anos, ele não está conseguindo mais acomodar esses 3 graus, porque a partir dos 30, ele já começou a sentir o peso da idade. Com 40, ele já está com um déficit de 1 grau. Quando você olha a receita, já viu a adição 1, 1,25, 1,5. A adição vai até quanto? De 1 a 3 até 3,5, dependendo do caso, não é isso? Isso é para compensar o que o cristalino vai perder durante a sua vida. 40 anos você começa a sentir a sensação da presbiopia com 1 grau, e dá para saber a idade da pessoa conforme a presbiopia, a adição. Quando você pega uma receita e a pessoa tem a adição de 1,5, qual é a média de idade dele? Se começa aos 40 anos, aos 42 ele está com 1,25. Aos 45 ele está com 1,5. Com 50 ele está com 2. Com 60 anos, gente, o cristalino já era. Adição 3. Acima dali, o olho não vai ter mais o foco para perto, ele vai precisar de auxílio. Beleza? Então todo mundo vai passar por isso. O problema é quando a gente tem associado mais alguma coisa para longe, né? Vamos entender isso. Lembra do cristalino ali? Olha lá os ligamentos, né? Então, como ele tem essa capacidade de mobilização, ele vai perdendo essa capacidade, é onde a pessoa começa a ter o déficit para perto. Pode passar. Ele está mostrando uma córnea já de uma pessoa de 60 anos, ela já está até quase tendo uma catarata, né? Pode ver que o músculo ciliar ali está totalmente relaxado, frouxo, já não consegue mais. É bom se tivesse um vídeo para mostrar para vocês, mas ele não tem mais a capacidade de mobilidade, tá? Ele não consegue mais trabalhar, ele fica estático depois de 60 anos. Então eu vou ter essa graduação, eu posso ter 100% de visão para longe, gente, mas para perto eu vou precisar
usar o recurso de um auxílio para enxergar para perto. Pode passar, Paulão. Ali está mostrando já um olho já com catarata. Pode passar. Ali, ó, uma imagem bem próxima do músculo ciliar, ó. Pode ver que é uma trama de músculo que faz com que o olho se mexa. É isso que a gente perde, é essa capacidade de mobilização desses músculos que faz com que a gente tenha presbiopia. E aí, como ele não consegue mais acomodar, lembra que quando a gente vai olhando para perto, a imagem vai sendo projetada para trás, é o cristalino que puxa essa imagem para poder enxergar para perto, e a imagem se forma depois. Se forma depois, não parece que é uma hipermetropia? Por isso que é a sua pergunta. Realmente é um grau positivo para fazer a correção, porque você está perdendo a capacidade de acomodação. É sempre grau positivo, mas não é hipermetropia. Hipermetropia para corrigir a graduação para longe. O cristalino tem que estar funcionando 100%. Então, se você pega uma pessoa de 40 anos e tem problema de hipermetropia, você vai somar o problema dele. Correção da presbiopia é feito com potência positiva, ou grau positivo. Caso já exista um defeito de refração anterior, isso vai ser somado a esse problema. Pode passar. Por exemplo, presbiopia pode ser corrigida de várias maneiras. Posso corrigir com uma lente visão simples. Chegou lá, tem adição, o cara não tem grau para longe, só tem adição. Qual adição? 1. Eu preciso de 1 grau para perto. Vai lá e coloca 1 grau para perto, puf. O cara vai enxergar 30 centímetros de distância, que é essa correção que é feita, e o cara vai enxergar só isso aqui. Se ele tiver que usar o computador, gente, com uma lente só para perto, ele vai conseguir usar o computador? Qual é a distância que o computador fica? Ou se tiver, por isso que a gente precisa fazer sempre aquela palavrinha que nós usamos muito na ótica, que é a anamnese, que é estudar ou saber as necessidades do cliente, aonde ele vai usar esse óculos, porque se ele trabalha o dia inteiro na frente de um computador, o óculos só para perto vai ajudar esse cara. Presbiopia, corrigido de várias maneiras. Bifocal. O bifocal, sabe qual que é o bifocal? Aquela lente bonita, né? Que tem aquela divisão, né? Existe... Só para você ter uma ideia, gente, tem lugar no mundo que isso é proibido ser usado. Multifocal é o melhor, porque ele tem... Multifocal é a forma até errada de falar, tá? Porque multifocal fala multifoco, mais do que um foco. Um bifocal é um multifocal. Um trifocal, que não existe mais, graças a Deus, quem conheceu é o mais horrível ainda, vocês já acham o bifocal bonito. O trifocal, então, era 3 campos. Era horrível. Era mais feio ainda. Já era terrível. O multifocal não é o nome correto, o correto é progressivo. Por que acontece? Ele é plano para longe e progressivamente ele vai aumentando, gradativamente ele vai aumentando a graduação até o grau de perto. Então ele corrige tanto longe, intermediário e perto. Então a pessoa tem a visão perfeita para qualquer distância. Tá? Melhor forma de corrigir a presbiopia. Vamos para os exemplos. Vamos associar agora a presbiopia. Então você já sabe que a presbiopia é um grau positivo para perto, não para longe, porque é a falta do trabalho do cristalino, certo? Então a pessoa pode ter 100% de visão para longe, mas quando ele chegar aos 40 anos ele vai ter a dificuldade para perto. E se ele já tiver algum problema? Por exemplo, o cara é míope para longe, tem menos 2 dioptria, menos 2 graus para longe, e necessita de 1,5 grau de adição. Ele já tem presbiopia de 1,5. Ele está com quantos anos em média? 45. Você já começa com 40, né? 50 é 2, 1,5 deve estar próximo de 45 anos aí esse cara. O que acontece? O grau de longe é negativo, e o grau de perto que ele precisa é... Mas lembra que nós falamos que o míope já enxergava bem para perto? Que a imagem se projetava sozinho no fundo do olho? Ele usava o cristalino para quê? Para fazer o efeito lupa. Não é isso que nós falávamos? Falamos agora há pouco? Olha o que acontece. Quando ele precisa colocar 1,5 grau, para perto é uma matemática simples. Ele tem menos 2, eu preciso de mais 1,5, vou precisar de quanto para perto? Menos 0,50. O míope, gente, quanto mais ele entrar na presbiopia, menos óculos ele vai precisar para perto. Por isso que é difícil. Chega uma pessoa de 50 anos com miopia e falar que vai usar multifocal. Porque dependendo da graduação, por exemplo, 50 anos, adição de 2. Se ele tiver menos 2 para longe, o que vai dar para perto? Plano. Ele está enxergando bem. Aí a pessoa fala, eu não entrei na presbiopia. Ele entrou, o problema é que o grau dele ele tem a sorte de ser míope, que vai anulando o grau positivo para perto. Que ele enxergava muito bem, mas o efeito lupa ele vai perdendo. Aquele efeito que ele falava assim, pô, sou o cara de enxergar para perto, ele está perdendo. Está ficando com a visão normal. Beleza? Ah, mas o cara tem miopia de menos 3. Quando ele chegar com 60 anos, ele não vai precisar de óculos para perto. Vai ter 3, menos 3, com mais 3, 0 para perto. Beleza? Depende da graduação, você tem que fazer essa conta para ver. Segundo exemplo, o cara tem hipermetropia, olha que beleza, esse é meu caso, ó, que beleza.
já tinha 1,5 grau para longe, antes de chegar aos 40 anos, ele já tinha 1,5 grau, já usava para longe esse 1,5 grau e já ajudava ele para perto, lembra? Porque ele usava o cristalino para longe. Eu tirando esse 1,5 para longe, o cristalino volta a funcionar normalmente para perto, beleza? E agora? Que o cara está com adição de 2, chegou aos 50 anos com 2 graus de adição, eu preciso adicionar mais 2 graus por causa da acomodação do cristalino. Quanto que ele vai ter para perto? 3. O hipermétrope, quanto mais ele entrar na presbiopia, mais grau positivo ele vai precisar para enxergar para perto. Quanto maior for a hipermetropia. Beleza? Se o cara tem mais 5, chegar aos 60 anos, ele vai precisar de quanto para perto? Mais 8. Terceiro exemplo. Usuário de astigmatismo. Olha lá, o cara já é astigmato, olha que beleza. Só que ele é plano, ó, plano com menos 2, independente do eixo. E tem a adição de 1,5. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai continuar tendo seu astigmatismo para longe e vai ter que somar a adição para perto. Vai ficar com 1,5 com menos o astigmatismo que ele tiver. Beleza? Perceba que é separado, não vai somar com astigmatismo. A presbiopia só soma com miopia ou com hipermetropia. O astigmatismo não é a deformidade da córnea, então o problema dele é outro. Então, só vai colocar o grau para perto, somado com o que tiver com longe, e vai repetir o astigmatismo com o seu eixo. Quarto exemplo, usuário emétrope, para longe. O que é emétrope? 100% de visão, plano. Necessita de correção de 2 graus de adição. Quanto que ele vai ter para perto? Só os mais 2. Já entendemos que é miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Esses quatro problemas de refração que nós passamos até agora são o que mais você frequentemente vai achar na ótica, tá? Daltonismo, gente, é a pessoa que tem dificuldade de enxergar cores. Lá no começo eu falei que tinha algumas células que são receptoras de luz no fundo do olho, chamado cones. Os cones se dividem em 3 tipos de cone. Um que na verdade é especialista na cor vermelha, verde e azul, certo? Essas 3 cores primárias, quando é captada, ela se misturada, ela dá milhões de cores. Por isso a gente enxerga esses milhões de cores que a gente consegue ver no dia a dia. Quando a pessoa tem um problema visual, que isso na verdade é genético, e tem algum defeito num desses cones, ele tem problema de enxergar uma das cores. Isso chama daltonismo. E esse grau pode ser tão elevado que a pessoa enxerga tudo cinza. O mais crônico, mais grave, a pessoa enxerga tudo cinza, ele não enxerga cores. Os animais, vocês sabem que não enxerga cores, enxerga tudo cinza. O daltonismo pode chegar a esse grau. Estrabismo. O estrabismo é a perda do paralelismo, né? Perda da binocularidade. Então, a gente precisa olhar, como nós estávamos falando, a gente precisa fazer essa triangulação e os olhos têm que se acompanhar, se moverem iguais, para a mesma direção, para o mesmo objeto, para que a gente tenha a sensação de profundidade e para poder enxergar esse objeto. A falta disso faz com que a pessoa tenha estrabismo, tá? Pode passar. Esse desvio pode ser grande, né? Notável, você consegue ver, e muitas vezes crianças não apresentam essa diferença só quando traz objetos muito próximos. Aí um olho desvia. Então o teste da canetinha, não sei se vocês já viram, se vocês têm filhos, façam isso. A caneta você vai aproximando. Normalmente quem tem um estrabismo, um olho foge. Mas foge de fugir mesmo, assim, de ir para o lado. É até estranho, até assusta quando faz. Mas é um tipo de estrabismo, tá? Então dá para ser notável ou não. A gravidade dos dois é o mesmo. Para enxergar dá dificuldade muito grande. Ali está mostrando o desvio de um olho. Estrabismo convergente. O que é o estrabismo convergente? É quando o olho está convergindo para dentro. É corrigido com lente de miopia. Por quê? A lente de miopia, fisicamente, a luz se desvia para o lado da borda, sempre para o lado mais grosso da lente. Isso é física e a gente não vai entrar no mérito da questão. Mas quando o estrabismo é convergente, eu coloco uma lente negativa para que faça com que o olho volte, puxar o olho para o normal, para ele ficar paralelo novamente. Pode pular. E na lente, quando é divergente, está para fora o olho, a gente usa a lente positiva, que a parte nasal da lente sempre vai do positivo é mais grossa, puxando a imagem para corrigir essa estrabismo. Aí nós estamos vendo um olho normal, um alinhamento de estrabismo, no segundo embaixo. Aí nós temos estrabismo convergente, divergente e vertical, ou a soma deles. Também a pessoa pode ter o olho desviado, tanto superior como temporal. Então é nasal, temporal, superior, inferior. Então na receita vocês vão ver 3 prisma nasal. Eu preciso corrigir esse prisma para o lado nasal, temporal, superior ou inferior. A gente entra no mérito da questão depois. Então, para a gente encerrar, gente,
As receitas podem vir de várias formas, tá? Hoje tem médicos que diversificam o tipo de receita, mas todas elas têm uma coisa comum. Longe, esférico, cilíndrico, eixo, muitas vezes não tem prisma nem base, só tem o DP. Então, aqui tem o longe e o perto da mesma forma. Grau esférico, grau cilíndrico, o eixo. Tendo um grau cilíndrico tem que ter eixo. Se não tiver, porque tem alguma coisa errada, porque se tem astigmatismo, tem que ter para onde eu preciso corrigir. Eixo, prisma, base, isso que seria uma receita mais completa. Normalmente não tem nem prisma nem base, ele escreve à mão depois. Pode passar. Um outro tipo de receita é essa, dá o grau de longe e a adição. Se tiver só o grau de longe, é o grau de longe. Se tiver o grau de longe escrito alguma coisa na adição, já vai ter o grau de perto, já tem presbiopia. Vai lá. Pode ser também dessa forma, ter o grau de longe, o de perto e a adição. Essa é a mais completa. Então ele vai preencher como um todo. Normalmente ele só coloca o grau de longe e a adição, né? E é interessante ter o grau de perto para você ter a noção, senão você vai ter que fazer aquela soma. Ah, é mais um para longe, tem adição de 1, mais 2. Ah, tem menos 1, tem mais 2, vai ter que ter mais um para perto. Então tem que fazer essa conta para você saber qual é o grau de perto. E essa daqui é um dos poucos, acho que só tem um médico na cidade que usa esse tipo de receita. Que além de escrever, ele vai lá e risca com a caneta o eixo. Isso para quê? Porque se você não entender o que ele escreveu, porque tem umas letras, médico não tem aquela letra bonita deles, né? Tá gravando, não posso falar mal. Aí ele põe lá o 180, você não sabe se é 180, fica aquela confusão. Ele vai lá e risca o eixo. Então você tem a comprovação. Então você tem que prestar atenção. Tá confuso aqui? Nesse caso ele consegue ver porque ele risca, tá? Tem um médico na cidade que usa essa receita. Vamos para a interpretação. Chega uma pessoa lá na loja com essa graduação, com essa receita. O que essa pessoa tem? Vamos puxar? Hipermetropia. Qual é a causa da hipermetropia? É aí que vocês vão puxar toda essa informação que nós falamos até agora. Então ele tem hipermetropia. Qual que é a dificuldade dele? Para longe ou para perto? Confundiu, não confunde? Para perto, porque para longe ele usa o cristalino. O que essa pessoa tem? Miopia. Aí a míope pode responder, né? Miopia o cara enxerga para qual distância? Longe. Para perto ele enxerga muito bem, porque a imagem se projeta no fundo do olho e ele usa o recurso do cristalino para uma lupa mesmo, sendo muito detalhista para ver as coisas. Aqui são os dois longe, tá? Só fiz uma comparação, só coloquei um do lado do outro, não é longe e perto não, é longe e longe. Só para vocês saberem que pode vir das duas formas, PL, que é plano, ou 00 também é plano, tá? É as duas formas que pode se apresentar. O que essa pessoa tem? Astigmatismo. Percebam uma coisa, não só o astigmatismo, a potência do astigmatismo é igual ao eixo. Um é 20, que está mais próximo do horizontal, e o outro é 120. Percebam que o grau é o mesmo, mas a dificuldade é diferente. Beleza? Não é só saber que tem astigmatismo, é o eixo que vai identificar para vocês a dificuldade que ele tem. O que essa pessoa tem? Aí vamos por parte. Na primeira casinha lá do esférico, ele tem o quê? E associado com? Beleza. Mesma coisa o eixo, 20 a 120. E aqui? Com? Muito bom. Vamos lá. Agora complicou. Pode acontecer? Pode, não é raro acontecer. Hoje, com a cirurgia de catarata, existe muito disso daqui. Porque altera totalmente. A catarata subtrai o quê? Ele tira o cristalino ruim e põe uma lente intraocular no lugar. Pode mudar totalmente o grau. E aqui é um caso. O que ele tem no olho direito? Com? E no olho esquerdo? Olha que bacana. Com o olho direito ele tem uma dificuldade, com o olho esquerdo ele tem outra. Já dá para perceber o que... Antigamente você recebe uma receita dessa, você ia apavorar. E agora? Você já sabe o que acontece com o olho dessa pessoa. Já sabe que um olho, qual é o problema de um olho, qual é o problema do outro, qual é a dificuldade que ele vai ter. É isso que você vai ter que explicar para o cliente. Antes de vender o óculos. O que essa pessoa tem, gente? Hipermetropia longe. Se tem adição, ele tem o quê? Qual a idade média desse cara? 60. Muito bem, gente. É essa análise mesmo. Vamos lá. Então, você tem mais um para longe. E a adição de 3, quanto que ele vai precisar para ter para perto, real? Mais 4. Pode passar. E aqui? Ele tem o que para longe?
Se ele tem miopia para longe e tem a adição de 3, ele tem a mesma idade, 60 anos, só que ele tem miopia para longe. Quanto que vai dar para perto? Menos 2. Mais 2. Isso. Eu tenho R$1, tenho R$3 no bolso, devo 1, fico com quanto? Pode pular. 2, muito bem. Percebam que a graduação dele é menor, né? A outra soma, essa aqui você subtrai. Vai lá. O que essa pessoa tem para longe? Nada. Ele é imétrope. Mas para perto ele tem 2. Qual que é a adição? 2. Que 2 somado com nada é 2. Pode pular. Legal. Vamos lá. E aqui? O que ele tem? Miopia. Correto? Vai lá, Paulão. Só que para perto ele tem plano. Qual que é a adição? Não, a adição. 3. Isso, porque está anulando. Ele chegou aos 60 anos, ele tinha miopia a vida toda. Chegou aos 60 anos, o que aconteceu? Mas tem médico que manda assim, com adição de 3? Não, ele vai colocar, põe lá agora. Eu fiz sacanagem isso. Ele vai colocar menos 3 com adição de 3. Ele não vai colocar o grau de perto. Aí você precisa saber que é plano. Porque aqui nesse caso, se o cara é um cara que não usa mais computador, é uma pessoa de 60 anos, será? Vai ver que nem usa computador nem nada, talvez o multifocal não seria a melhor indicação para ele. Aí sim, só um óculos para longe seria o suficiente, porque para perto ele não precisa. O intermediário ele é compensado, porque ele é míope. Tá? Por isso que ele acha que não tem presbiopia. Beleza? Então isso aqui é tudo, por isso vocês precisam interpretar para depois a gente vai fazer uma aula, gente, só de metodologia de venda, se der certo. E essa metodologia de venda eu vou mostrar para vocês onde vocês vão usar esse conhecimento, porque é bastante coisa que a gente tem que aprender e como usar. Aqui eu estou dando umas dicas mais superficiais para vocês. Vai lá. Olha que beleza. Ele tem o que aqui? Miopia. Só que um olho tem uma miopia mais forte e o outro olho é uma miopia menor, correto? Põe mais um toque. Aí ele tem a adição de 2,5. Separadamente, você precisa saber qual que é o grau de perto. Se eu tenho menos 2 e devo 2, eu tenho 2,50 e devo 2, eu fico com quanto no bolso? Não, 50. 50 no olho direito. E no olho esquerdo, se eu tenho 2,50 e devo 1? Pode colocar. Então, gente, ó, é isso que vai estar na receita do cliente. E quando foi isso aí? Ele tem o que no olho direito? E no olho esquerdo ele tem o que? Dá mais um toque. Olha para perto. Tem 3,5 e 1,5. Qual que é a adição? 2,5. A soma tem que dar o grau de perto. Ou tem uma regrinha fácil. Vê o que fica melhor para vocês se não confunde. Sinais iguais eu subtraio. É o contrário da matemática. Sinais diferentes eu somo. Quer ver? Olho direito, eu tenho mais 1 em cima e mais 3,5. Sinais iguais eu subtraio. 3,5 menos 1 dá quanto? 2,5. Sinais diferentes a gente soma. 1 com 1,5. Beleza, pode aplicar. Então aí vocês veem o que é mais fácil. Fazer a regrinha ou vocês fazer a conta. O grau somado com o de cima tem que dar a soma de baixo. Então sinais iguais você subtrai. Quando não tem adição, você não tem adição. Não sabe qual que é. Sinais iguais você subtrai. Sinais diferentes você soma. Ah, que beleza. E agora? No olho direito ele tem o quê? Hipermetropia e astigmatismo. Olha lá o 0. 0 e 180 é a mesma coisa, tá? Sempre lembrando. E no olho esquerdo? Beleza. Põe lá, Paulo. E ele tem a adição de 2,5. Como vai ficar para perto? 3,5 com menos 1 a 0 e 1,5. Porque tem que tirar com menos 1 a 10. O astigmatismo só se repete, gente. A soma você só faz no esférico.